Olá, meus amigos itabiranos. Eu sou o pastor André, da Igreja Batista Central, e dando continuidade aqui à conversa com o nosso reitor, amigo Dr. Bortoni, falando um pouquinho sobre o nosso encontro amanhã, sábado, às 19 horas, ali na nossa sede, na Igreja Batista Central, na Avenida das Rosas, 330. Nós estaremos ali, falando um pouquinho sobre isso, que é o desafio para o jovem hoje, falando sobre vocação, sobre propósito de vida, qual o caminho a seguir, qual é o nosso futuro, e nada melhor do que ter um reitor que é professor e que tem toda essa habilidade ali na Unifei, e ele vai estar nos prestigiando amanhã, e nós vamos dar continuidade aqui perguntando ele um pouquinho de como é esse desafio, trabalhar com esses jovens, com essa visão jovial, e que dentro dessa visão jovial, dessa geração líquida, elas conseguirem botar alguns fundamentos, principalmente para alcançar uma profissão, para alcançar um objetivo, um futuro. Como que é trabalhar com esse desafio? Olá, vamos dar continuidade, né? Eu vejo assim, cara, quando a gente está dentro da universidade, normalmente a gente já recebe os jovens que já vão seguir um curso, vão desempenhar. Pode até haver modificações, mudanças de cursos, mas é um percentual relativamente pequeno. E tem também a questão da evasão que acontece. Muitas vezes o estudante, mesmo que queira, mesmo com as oportunidades que a universidade oferece, não conseguem se manter e dar continuidade aos estudos. Essa é um lado da moeda, essa é uma fase. Mas tem uma fase anterior, que é a fase da preparação para adentrar na universidade. E de fato, hoje, nós temos uma nova geração, uma nova camada social de jovens que receberam ao longo da sua pequena história ainda influências que mudaram essa geração. Infelizmente, essas influências muitas vezes podem ser negativas, outras vezes podem ser positivas, mas muitas vezes negativas. Então, daí o desafio nesse momento, nessa fase anterior, de preparar esses jovens, mostrar para eles algo mais sólido, né? Como diz a palavra de Deus, construir a casa sobre a rocha, né? Não construir a casa sobre a areia, mas sobre uma rocha que é firme, uma rocha que é um porto seguro para cada um de nós. Isso é muito importante. Então, assim, infelizmente, a maioria dos jovens foram moldados de uma maneira que podem trazer problemas, haja vista a geração que a gente tem, que a gente estava conversando um pouco antes, sobre a geração conhecida como geração neném, nem trabalha nem estuda. Então, essas pessoas têm que receber uma influência, um estímulo positivo para que consigam vencer as amarras que os prendem nessa situação negativa e possa ultrapassar limites, conseguir ter uma visão da sua preparação para o futuro. Eu lembro, pastor, a primeira pregação que eu fiz na igreja, além de reitor da universidade, também sou pastor.
Eu lembro que quando ali na igreja que eu frequento, e sempre frequentei, normalmente o pastor dava pequenos desafios para a gente. Um desafio era um culto de meio-dia, um culto de 3 horas da tarde, pequenos desafios para ver como que a gente respondia. E a primeira pregação que eu fiz falava de Atos 2. Atos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. E lá em Atos 2, mostra o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. 3 coisas. Os meus jovens terão visão, os meus velhos sonharão sonhos, e os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. 3 coisas. Uma coisa que é interessante que os meus velhos sonharão sonhos. Ser idoso não é sinônimo de ser avançado em dias. Eu conheço homens, mulheres de 70, 75 anos que estão começando uma nova empresa como uma startup. Então, qual que é o diferencial que o Espírito Santo faz? Os meus velhos sonharão sonhos, terão sonhos. Outra coisa que o Espírito Santo traz na vida da pessoa é que os meus jovens terão visão. É exatamente isso que falta hoje em dia. Visão. O que será daqui para frente? O que será no porvir? O que eu posso fazer agora? Que tipo de recompensa? Que tipo de colheita que eu vou ter com o que eu tenho plantado hoje? Muitas vezes o jovem não tem visão. Tá? Eu já fui jovem. Eu sei como é que é isso. Muitas vezes a gente está preocupado com o dia de hoje. Viver o dia de hoje. Um dia após o outro. Mas Deus quer te dar visão para que você alcance lugares que Deus tem preparado para você. E finalmente fala que meus filhos e minhas filhas profetizarão. O que é profetizar? É você declarar a palavra, declarar bênçãos sobre a sua vida. Então, isso é muito importante, ter essa solidez, que é a palavra de Deus, que é aquilo que Deus tem preparado para você, e você seguir esse caminho e entender o que Deus tem preparado para você. Eu acredito que fazendo isso, pastor, você, essa etapa anterior à entrada na universidade, vai preparar muito melhor o jovem, para ele saber o que ele quer, para ele saber onde ele vai, para fazer um curso mais adequado com a aptidão que ele tem, com o propósito que ele tem, com aquilo que ele vai saber trabalhar com aquele conteúdo e vai poder replicar, vai poder aplicar na sociedade, vai poder servir a sociedade com aquilo que ele sabe, e uma vez servindo a sociedade, fazendo com destreza, com sabedoria, com a sua profissão, beneficiando as pessoas, ele vai trazer benefício a si mesmo, a sua família, a sua prosperidade, o seu trabalho e assim por diante. Isso, talvez eu tenha até me estendido um pouco mais. Não. É interessante isso, porque o objetivo
como pastor de jovens, como pastor da IBC, eu acho que, tá vendo, você que está nos assistindo, tem coisas novas vindo aí, e eu vou deixar só essa pitadinha. Essa foi a única pergunta para aguçar você para estar com a gente amanhã, porque nós temos algumas novidades e a ideia é essa. Quando ele fala sobre o anterior à faculdade, esse é o que eu entendo como papel da igreja. O papel da igreja é te ajudar anterior a você ir para a faculdade com essa base sólida que o Dr. Bortoni falou. Essa base sólida da palavra de Deus e do Espírito Santo será esse condutor a te ajudar a fazer boas escolhas e alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Então, te convido amanhã, Vocare, buscando um propósito de vida para você, jovem, como ele mesmo diz, de 0 a 100 anos, porque os próprios velhos podem ainda sonhar. E Deus está te dando a possibilidade de sonhar. Então te convido para estar conosco amanhã às 19 horas ali na Igreja Batista Central. Eu te espero lá.